Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara e eu vim falar sobre as 7 leituras que eu finalizei no mês de outubro. Então, caso vocês não se lembram, no começo do mês eu fiz aqui uma listinha dos livros que eu queria ler e eu consegui ler a maioria. Comecei outros, dei continuação em outros que já estavam começados, mas os que eu não terminei eu não vou falar por aqui, porque eu não quero ter esse tipo de pressão de que eu tenho que terminar logo porque eu comecei. Tô com um monte de livro começado, um monte de livro que eu continuei lendo, mas ainda não terminei. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar são os 4 livros da Sociedade Secreta Literária que eu li, na verdade 4 contos, né, noveletas, que eu li no mês de outubro. O primeiro foi Garota do Dia, Garota da Noite, que eu dei 4 estrelas. Eu gostei bastante, é um conto um pouco mais longo. Ele vai falar a história de uma bruxa que ela hospeda uma mulher da nobreza e uma mulher que não é da nobreza em seu castelo. E as duas vão ter filhos. E é basicamente isso que eu vou poder contar. Eu acabei me interessando bastante por ler mais contos, porque eu valorizei bastante a escrita dos autores que eu li esse mês, porque não é fácil escrever conto. Pelo menos eu imagino que não seja, né? Porque em poucas páginas você tem que fazer uma história intrigante, você tem que fazer com que as pessoas curtam seus personagens, curtam a sua história. Então, assim, é um desafio a mais. E eu gostei bastante dos contos que eu li. O segundo conto que eu terminei foi O Terceiro Ingrediente. Esse daqui foi super curtinho, se eu não me engano, teve menos de 15 páginas. Muito gostoso de ler, eu amei. Eu não vou nem falar sobre o que é, porque eu acho que isso que é interessante. Esse conto me deu muito aquela vibe dos... não sei se vocês já ouviram o podcast Não Inviabilize, que daí são contos assim, são histórias, né, que ela conta em 7, 15 minutinhos. É a vibe que você tem com esses contos aqui. Esse daqui, O Terceiro Ingrediente, com certeza foi um deles. Gostei bastante. O outro conto que eu li, que esse daqui também já foi um pouquinho maior, foi o Experimento do Dr. Heidegger. Esse daqui eu dei 3 estrelas, eu gostei bastante. Eu acho, assim, que deu pra tirar alguma coisa da história, assim, com muita facilidade, sabe? É uma história que te faz pensar, que faz pensar sobre o que realmente importa, o que a nossa sociedade vê como importante, né? A beleza realmente é tão importante, a juventude, né? A aparência de juventude é tão importante assim. Muito interessante. E por fim, eu li o conto A Filha do Rapatini, que é um conto do Nathaniel Hawthorne, que é o autor de A Letra Escarlate, que tá aqui. Eu gostei bastante, eu acho que foi, mas assim, entre os contos que eu li esse mês foi o que eu menos gostei. Eu acho que pela escrita mesmo, sabe? Eu não gostei muito da forma como foi escrito, porque era contado assim, como se fosse numa vila italiana, e assim, eu me perdia muito nos nomes e nos maneirismos ali, eu não curti muito, mas eu achei a história muito interessante. Eu achei assim que se fosse... se eu não tivesse me perdido bastante, eu teria aproveitado mais, sabe? Então tá, vamos falar sobre os 3 livros, né, que daí eu finalizei. Eu vou falar esse primeiro do Pinóquio, né, que é o único físico que eu tenho aqui. Vocês viram o vlog que eu fiz? Caso vocês não tenham visto, por favor vejam. Eu explico com mais profundidade por que eu não curti muito esse livro. Eu dei 2 estrelas pra ele. Assim, esse livro aqui, ele me fez pensar bastante, assim, sobre nem tudo que é clássico é pra todo mundo, sabe? Então, eu descobri, assim, por exemplo, lendo esse livro, que talvez livros clássicos infantis não sejam pra mim. Livros nesse formato, né? Gosto muito mais de contos. Então, me irritei um pouquinho com o personagem, eu não gostei da forma como foi executada a história. Mas é aquela coisa, né? Preferência minha, eu me frustrei muito no dia. Caso vocês queiram me ver frustrada, vão assistir aquele vlog. Mas é isso, li, já vou levar ele pro sebo também. O outro livro que eu também finalizei nesse mesmo vlog é A Verdade do Caso de Harry Cabert. Que, de novo, assistam o vlog pra vocês saberem com mais, né, detalhes o que eu achei.
Mas assim, eu não gostei. Mas assim, não gostei mesmo. Dei 1 estrela, se desse pra dar menos, eu dava. Não funcionou pra mim. O final estragou muito o livro. O livro já não era lá essas coisas, mas o final prejudicou muito, assim, o que eu achava do livro. Não gostei, mas foi também importante que daí agora eu sei que os livros do autor eu não vou ler. E eu também não indico pra ninguém. Se você, de novo, quer saber um pouquinho mais do que eu achei, assista o vlog, porque esse daqui é um vídeo curto. E por fim, o último livro que eu terminei, finalmente eu terminei ele. Ele é um livro que eu comecei a ler no mês de agosto, daí eu li bastante dele em setembro e consegui finalizar ele em outubro. Era pra ter finalizado em setembro, eu provavelmente conseguiria se não fosse por Mentirosos, mas terminei ele em outubro. E assim, de novo, última 1 hora lendo o livro, eu acho que deu uma quebrada pra mim. Me fez, assim, questionar se eu realmente curti mesmo o livro. É um livro, assim, que a gente fica pensando, poxa, precisava que as coisas fossem desse jeito? Será que não teria outra alternativa? Será que não poderia ser escrito de outra forma? Assim, como todos os livros do... Putz, esqueci o nome do autor, mas vocês viram o livro, né? Como todos os livros dele, tem aquele sentimento de estranheza, tem aquele sentimento, assim, de uma coisa que não tá muito legal, mas é pra ser isso mesmo, é pra se sentir assim, e normalmente eu gosto. Mas eu acho que teve algumas coisas que aconteceram ali no final, principalmente envolvendo 2 personagens de 12 anos, que eu não curti. Eu acho que não precisava. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Mas é isso, gente. Foram esses os livros que eu li. Queria ter lido mais? Queria. Mas é aquela coisa, eu tô falando aqui só dos livros que eu finalizei. Tem uns livros que eu continuei, que eu comecei, mas não terminei, que não estão aqui, mas que eu li uma boa parte. Eu quase terminei no mês de outubro Estação 11, li bastante de Cemitério de Praga. Eu continuei a leitura também de Uma Chama Entre as Cinzas. São livros, assim, que eu tô lendo, mas eu não tô comentando porque eu também não quero criar muitas expectativas, não quero falar que vou terminar logo. Gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido. Por favor, deixem o seu like, comenta aqui o que você achou, o que você leu em outubro. Eu tô assim... o final do ano tá chegando, eu tô me sentindo assim um pouco pressionada pra ler os livros que eu prometi ler esse ano, mas tudo bem, tão indo, vamos fazer conforme dá. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!